Os Hadzabe não possuem palavra para a guerra, não conhecem o conceito de propriedade privada, não armazenam comida para o dia seguinte. E, no entanto, essa tribo de aproximadamente 1.300 pessoas representa uma das linhagens genéticas mais antigas da humanidade ainda em existência. Seus ancestrais caminhavam por essas savanas quando os europeus ainda viviam em cavernas. Sua língua, repleta de cliques e estalos que nenhum outro idioma do mundo compartilha, é um isolado linguístico tão antigo que os especialistas não conseguem conectá-la a nenhuma família de línguas conhecida. Mas a sobrevivência nesse paraíso aparente cobra um preço brutal. O lago Eyasi, que alimenta e sustenta os Hadzabe há milênios, também abriga uma das maiores concentrações de crocodilos do Nilo do leste africano. Répteis que podem ultrapassar 5 metros de comprimento. Predadores capazes de arrastar um búfalo adulto para dentro da água. Animais responsáveis por mais mortes humanas na África do que leões e leopardos combinados. Se você é apaixonado por animais selvagens e documentários de verdade, não saia desse vídeo. Assista até o final, se inscreva agora no canal e comenta de onde você está assistindo. O sol ainda não rompeu a linha do horizonte quando os homens Hadzabe começam a se mover. Não há despertadores neste acampamento temporário feito de galhos secos e capim. Não há café da manhã esperando. Na verdade, não há absolutamente nada para comer até que alguém saia e encontre comida. Essa é a realidade de 300 a 400 indivíduos que ainda vivem como caçadores-coletores puros, recusando-se a plantar, criar animais ou armazenar qualquer coisa para o futuro. Considera a situação por um momento. Você acorda com fome. Não existe geladeira. Não existe mercado. Não existe vizinho que possa emprestar arroz. A única opção é caminhar para dentro da savana africana, armado com um arco feito à mão e flechas com pontas envenenadas, e torcer para que algo comestível cruze seu caminho antes que a fome se torne insuportável. Os Hadzabe ocupam uma faixa de território que encolheu 90% nas últimas 5 décadas. Onde antes vagavam livremente por milhares de quilômetros quadrados, caçando girafas, zebras e búfalos, hoje estão comprimidos em uma área ao redor do lago Eyasi e do Vale Aeda, no norte da Tanzânia. Esse lago sazonal, com águas salobras que podem praticamente desaparecer na estação seca, fica a apenas 40 quilômetros do sítio arqueológico de Laetoli, onde foram encontradas pegadas de hominídeos com 3.700.000 anos de idade. A conexão não é coincidência. Os Hadzabe representam uma continuidade genética e cultural que remonta aos primeiros habitantes humanos da região. Estudos de DNA demonstram que eles não possuem parentes genéticos próximos conhecidos. São, literalmente, uma linhagem isolada da humanidade, preservada neste canto remoto do grande Vale do Rift. Pensa no cenário que esses caçadores enfrentam toda manhã. O sol nascente ilumina uma paisagem de acácias espinhosas e baobás gigantescos. Pássaros começam a cantar. E nas margens do lago, formas escuras e imóveis repousam sobre a lama. Algumas dessas formas são troncos de árvores caídas. Outras são crocodilos do Nilo esperando o calor do dia. O crocodilo do Nilo é o segundo maior réptil do planeta, perdendo apenas para o crocodilo de água salgada da Austrália e Sudeste Asiático. Machos adultos rotineiramente ultrapassam 4 metros de comprimento e pesam mais de 400 quilos. O maior exemplar já registrado com precisão científica foi abatido perto de Mwanza, na Tanzânia, e media 6 metros e 45 centímetros, com peso estimado entre 1.043 e 1.089 quilos. Para visualizar esse tamanho, imagine um animal do comprimento de um ônibus urbano e com o peso de um carro sedã. Os números sobre ataques são igualmente impressionantes. Entre 2010 e 2019, a Tanzânia registrou oficialmente 575 ataques de crocodilos a seres humanos. 58% desses ataques foram fatais. 81% das vítimas eram do sexo masculino, exatamente o perfil dos caçadores e pescadores
que precisam se aproximar da água para sobreviver. Especialistas estimam que centenas de ataques adicionais nunca são reportados, especialmente em comunidades rurais isoladas. Observa o que esses dados significam para os Hadzabe. Eles vivem às margens de um lago habitado por predadores que matam mais pessoas na África do que qualquer outro animal selvagem grande. Não possuem armas de fogo, não possuem barcos motorizados, não possuem hospitais a menos de horas de distância. E, no entanto, precisam dessa água para beber, precisam dos peixes que nadam nela e, ocasionalmente, precisam enfrentar os répteis que a dominam. A caça tradicional Hadzabe utiliza arcos feitos de madeira local e flechas, com pontas tratadas com veneno extraído do arbusto Adenium coetaneum. Esse veneno paralisa a presa ao longo de várias horas, permitindo que os caçadores rastreiem o animal ferido até que ele sucumba. A técnica funciona perfeitamente para impalas, dik-diks, babuínos e até animais maiores como kudus e javalis. Funciona terrivelmente mal contra crocodilos. Dimensiona o problema. Um dik-dik pesa cerca de 5 quilos. Um impala pode chegar a 60 quilos. Um crocodilo do Nilo adulto pode facilmente ultrapassar 400 quilos. A diferença não é apenas de tamanho, mas de anatomia. A pele do crocodilo é uma armadura natural composta por escamas ósseas chamadas osteodermos, especialmente densas no dorso do animal. Flechas que penetram facilmente a pele de um antílope ricocheteiam na couraça de um crocodilo como se fossem gravetos. Os caçadores Hadzabe aprenderam isso da maneira mais difícil ao longo de gerações. As histórias orais da tribo, transmitidas de pai para filho em uma língua que não possui forma escrita, contêm relatos de homens que tentaram atacar crocodilos da mesma forma que atacavam outros animais. Essas histórias invariavelmente terminam em tragédia. O crocodilo do Nilo não é apenas grande e blindado. É também extraordinariamente paciente. Pode permanecer submerso por mais de 1 hora esperando que uma presa se aproxime da margem. Pode ficar completamente imóvel, parecendo um tronco de árvore, enquanto um animal sedento se inclina para beber. E quando ataca, faz isso com velocidade explosiva que desafia seu tamanho aparentemente letárgico. A mordida do crocodilo do Nilo exerce uma força estimada em mais de 2 toneladas por centímetro quadrado, uma das mais poderosas de qualquer animal vivo. Suas mandíbulas contêm entre 60 e 68 dentes projetados não para mastigar, mas para agarrar e segurar. A técnica de caça envolve arrastar a presa para dentro da água e executar o chamado giro da morte, uma rotação violenta do corpo inteiro que desmembra vítimas maiores. Para os Hadzabe, que precisam acessar as águas do lago Eyasi, cada aproximação é um cálculo de risco. Os homens desenvolveram técnicas de observação passadas de geração em geração. Aprenderam a identificar ondulações sutis na superfície da água que indicam movimento subaquático. Aprenderam a reconhecer os padrões de escamas que diferenciam um crocodilo de um tronco flutuante. Aprenderam que crocodilos tendem a se expor ao sol nas primeiras horas da manhã e no final da tarde, quando precisam regular sua temperatura corporal. Essa inteligência ecológica representa milhares de anos de observação condensados em conhecimento prático. Os Hadzabe sabem que crocodilos defendem territórios específicos, sabem que machos grandes são mais agressivos durante a época de reprodução, entre agosto e setembro. Sabem que fêmeas protegendo ninhos atacam qualquer coisa que se aproxime, independentemente do tamanho ou aparência de ameaça. A relação entre os Hadzabe e os crocodilos não é apenas de predador e presa potencial, é também de competição por recursos. Os mesmos peixes que os crocodilos caçam são uma fonte importante de proteína para a tribo. Os mesmos pontos de água onde os crocodilos emboscam animais sedentários são os mesmos pontos onde os Hadzabe precisam coletar água para beber e cozinhar. Documentos antropológicos registram que os Hadzabe tradicionalmente evitavam caçar crocodilos devido a tabus culturais e crenças espirituais relacionadas aos répteis. Em muitas culturas africanas, crocodilos são vistos como criaturas ligadas ao mundo dos espíritos.
guardiões de passagens entre o mundo dos vivos e dos mortos. Essa reverência, no entanto, não protege ninguém de ser atacado. Quando um ataque acontece em território Hadzabi, a resposta da comunidade revela aspectos profundos de sua organização social. Os Hadzabi não possuem chefes ou líderes formais. Decisões são tomadas coletivamente, geralmente seguindo os conselhos dos homens mais velhos e experientes. Não existe sistema de vingança ou retaliação organizada. Se um membro da tribo é morto por um crocodilo, o acampamento simplesmente se move para outro local. Essa mobilidade é central para a sobrevivência Hadzabi. Um acampamento típico permanece no mesmo local por apenas 4 a 6 semanas antes de se deslocar. Quando alguém fica doente em um local, todo o grupo se muda, associando a doença ao lugar e não a causas internas. Quando recursos de caça ou coleta se esgotam em uma área, o movimento continua. Quando um crocodilo ataca, a lógica é a mesma. O problema está no local, não no crocodilo. No entanto, existem situações onde o confronto se torna inevitável. Períodos de seca extrema reduzem o lago Eyasi a poças dispersas, concentrando tanto humanos quanto crocodilos em torno das mesmas fontes de água restantes. Nesses momentos, a coexistência pacífica se torna impossível. Os caçadores Hadzabi que optam por enfrentar crocodilos desenvolveram técnicas específicas para essas situações extremas. O conhecimento é transmitido oralmente e demonstrado na prática, nunca registrado em qualquer forma escrita. Antropólogos que viveram com a tribo documentaram algumas dessas práticas, mas admitem que muito permanece desconhecido. A primeira regra é nunca atacar um crocodilo na água. Na água, o crocodilo possui todas as vantagens: velocidade, manobra, capacidade de submergir e atacar por baixo. A única chance de sucesso envolve esperar que o animal saia para se aquecer ao sol e então se aproximar por terra, usando a vegetação como cobertura. A segunda regra envolve a escolha do alvo. Os Hadzabi aprenderam que a couraça dorsal do crocodilo é praticamente impenetrável por suas armas tradicionais. A barriga, no entanto, é significativamente mais macia. Os olhos são vulneráveis. A articulação do pescoço, se atingida precisamente, pode imobilizar o animal. A terceira regra é a mais importante: nunca atacar sozinho. Confrontos com crocodilos são empreendimentos coletivos que envolvem múltiplos caçadores trabalhando em coordenação. Enquanto alguns homens distraem o animal, outros se posicionam para ataques decisivos. A comunicação durante esses confrontos utiliza sinais gestuais silenciosos desenvolvidos especificamente para essa finalidade. As armas utilizadas evoluíram ao longo do tempo. Além dos arcos e flechas tradicionais, os caçadores empregam lanças de madeira endurecida no fogo, com pontas afiadas capazes de penetrar a pele ventral do crocodilo. Alguns grupos incorporaram facões obtidos através de trocas com tribos vizinhas, especialmente os da toga, que são ferreiros especializados. Os da toga ocupam uma posição peculiar na ecologia social da região do Lago Eyasi. São pastores de gado que migraram para a área no início do século XX, fugindo da expansão Maasai. Produzem ferramentas de metal, incluindo pontas de flecha e facas, que trocam com os Hadzabi por mel silvestre e peles de animais. Essa relação comercial permitiu aos Hadzabi acessar tecnologia metálica sem abandonar seu estilo de vida tradicional. A pele do crocodilo representa um item de troca particularmente valioso. Enquanto as peles de antílopes e outros animais menores são utilizadas pelos próprios Hadzabi para vestimentas e abrigos temporários, a pele de crocodilo possui valor de mercado que transcende a economia local. Comerciantes da costa, intermediários de vilas próximas e até turistas ocasionais buscam esse material. A pele ventral do crocodilo do Nilo é especialmente cobiçada pela indústria de couro de luxo internacional. Suas escamas quadradas e uniformes, sua textura suave e sua durabilidade excepcional fazem dela uma das matérias-primas mais caras do mundo da moda. Uma pele de primeira qualidade com 40 centímetros de largura pode valer mais de $360 apenas pela matéria-prima não processada.
Para os Hadzabe, que não utilizam dinheiro em suas transações internas e frequentemente não compreendem o conceito de valor monetário abstrato, essas peles representam moeda de troca por itens que não podem produzir. Pontas de metal para flechas, tecidos para as mulheres que ocasionalmente adotam vestimentas modernas. Tabaco ou maconha, que alguns membros da tribo consomem socialmente. A carne do crocodilo também possui valor significativo. Embora os Hadzabe tradicionalmente consumam principalmente mamíferos e aves, a carne de crocodilo é apreciada por seu alto teor proteico. Uma única caçada bem-sucedida pode fornecer proteína suficiente para alimentar um acampamento inteiro, de 20 a 30 pessoas por vários dias. O processamento de um crocodilo abatido segue procedimentos específicos transmitidos pela tradição oral. A gordura do animal é separada cuidadosamente e utilizada tanto para cozinhar quanto para fins medicinais tradicionais. Em algumas culturas africanas, a gordura de crocodilo é considerada um remédio para infecções de ouvido, problemas pulmonares e até como antídoto para envenenamentos. O crânio do crocodilo possui significado espiritual em muitas tradições da região. É frequentemente guardado como troféu pelo caçador que desfere o golpe fatal, simbolizando tanto conquista pessoal quanto proteção espiritual contra futuros ataques. Dentes individuais são perfurados e usados como amuletos ou incorporados em colares cerimoniais. O processo completo, da caçada ao aproveitamento total do animal, pode levar vários dias. Primeiro, a identificação e rastreamento de um animal adequado. Depois, a aproximação coordenada, que pode exigir horas de espera silenciosa. O ataque propriamente dito, que dura segundos, mas pode resultar em ferimentos graves ou morte para os caçadores. A imobilização do animal, que continua perigoso mesmo gravemente ferido. O abate final. O transporte, frequentemente em partes, para o acampamento. E, finalmente, o processamento metódico de cada componente aproveitável. Durante todo esse processo, os Hadzabe demonstram uma característica que define sua cultura: a partilha absoluta. Independentemente de quem participou da caçada, a carne é distribuída igualmente entre todas as famílias do acampamento. O caçador que desfere o golpe fatal recebe honras simbólicas, incluindo o direito de consumir certas partes do animal antes dos outros, mas não recebe porção maior de comida. Esse igualitarismo radical estende-se a praticamente todos os aspectos da vida Hadzabe. Não existe acumulação de riqueza. Não existe hierarquia de poder baseada em posses. Não existe noção de que alguns membros da comunidade merecem mais do que outros. Essa filosofia pode parecer utópica para observadores externos, mas representa uma estratégia de sobrevivência evoluída ao longo de milhares de anos em um ambiente onde a cooperação é essencial. Pesquisadores que estudaram os Hadzabe documentam níveis surpreendentemente baixos de estresse e ansiedade comparados a populações modernas. Apesar de viverem em um ambiente onde a próxima refeição nunca é garantida, onde predadores letais compartilham seu território e onde não existem sistemas formais de proteção ou seguro, os Hadzabe demonstram contentamento com sua existência. O antropólogo Frank Marlowe, que viveu extensivamente com a tribo, documentou que os caçadores Hadzabe gastam apenas 3 a 4 horas por dia em atividades de subsistência. O restante do tempo é dedicado à socialização, descanso e atividades recreativas. Essa economia de tempo representa uma inversão dramática dos padrões modernos, onde o trabalho frequentemente consome a maioria das horas de vigília. A relação com os crocodilos ilustra essa filosofia de vida. Os Hadzabe não buscam eliminar os crocodilos de seu território. Não organizam campanhas de caça para reduzir a população dos répteis. Simplesmente adaptam seu comportamento às realidades de coexistência, evitando áreas de alto risco quando possível, enfrentando o perigo quando necessário e aceitando as perdas quando inevitáveis. Essa aceitação não significa passividade. Os Hadzabe são caçadores extraordinariamente habilidosos, capazes de feitos que impressionam observadores externos.
Podem rastrear animais por quilômetros, baseando-se apenas em pegadas e sinais sutis no terreno. Podem atingir alvos em movimento com seus arcos de fabricação aparentemente primitiva. Podem identificar dezenas de espécies de plantas comestíveis e medicinais em uma paisagem que parece homogênea para olhos não treinados. O veneno que utilizam em suas flechas representa um conhecimento farmacológico sofisticado, extraído do arbusto Adenium coetaneum e processado através de técnicas específicas de cocção, produz uma toxina que paralisa presas sem tornar a carne tóxica para consumo humano. Os caçadores testam a potência do veneno provando gotas do sangue do animal abatido. Um sabor amargo intenso indica que a paralisia foi efetiva. As mulheres Hadzabe, por sua vez, dominam um repertório igualmente impressionante de conhecimentos. São responsáveis pela coleta de tubérculos, frutas silvestres, sementes de baobá e mel. Podem identificar mais de 200 espécies de plantas utilizáveis em sua região. Fabricam cestos para transporte, preparam os abrigos temporários do acampamento e cuidam das crianças em um sistema de criação coletiva, onde múltiplos adultos, relacionados ou não, participam do cuidado. A dieta resultante dessa combinação de caça e coleta é extraordinariamente diversificada. Estudos nutricionais demonstram que os Hadzabe consomem mais de 100 gramas de fibra alimentar por dia, aproximadamente 10 vezes mais que a dieta ocidental típica. Essa diversidade alimentar suporta uma microbioma intestinal excepcionalmente rica, com aproximadamente 40% mais diversidade bacteriana que populações industrializadas. O mel ocupa posição especial na hierarquia de alimentos Hadzabe. Quando apresentados a fotografias de seus alimentos principais, mel, carne, baobá, frutas e tubérculos, os Hadzabe invariavelmente classificam o mel como o mais desejável. Essa preferência transcende o simples prazer gustativo. O mel representa uma fonte concentrada de energia calórica em um ambiente onde calorias podem ser escassas. A coleta de mel envolve riscos próprios. Os Hadzabe extraem mel de 7 espécies diferentes de abelhas silvestres, escalando baobás gigantescos que podem ultrapassar 30 metros de altura. Utilizam fumaça para acalmar as abelhas e machados para abrir cavidades nos troncos. Uma queda dessa altura é potencialmente fatal e picadas múltiplas podem causar reações alérgicas graves. Existe até um pássaro, o indicador de mel, que desenvolveu uma relação simbiótica com os caçadores Hadzabe. O pássaro localiza colmeias e guia humanos até elas através de chamados característicos. Após a extração, o pássaro se alimenta da cera que os humanos deixam para trás. Essa cooperação interespécies é documentada nas tradições orais Hadzabe e verificada por observadores científicos. O contraste entre essa existência e a vida moderna não poderia ser mais pronunciado. Os Hadzabe não conhecem obesidade, não sofrem de diabetes tipo 2, não apresentam as doenças cardiovasculares que devastam populações industrializadas. Suas taxas de câncer, embora difíceis de documentar com precisão devido ao isolamento, parecem significativamente inferiores às médias globais. Esses resultados de saúde não derivam de genética privilegiada ou ambiente isento de patógenos. Os Hadzabe vivem em um território onde malária, tuberculose e infecções parasitárias são endêmicas. Não possuem acesso a vacinas ou antibióticos. Quando ficam gravemente doentes, frequentemente morrem. Mas aqueles que sobrevivem à infância tendem a viver vidas saudáveis até idades avançadas. A expectativa de vida Hadzabe, para aqueles que atingem a idade adulta, é comparável à de muitas populações modernas. Anciãos de 70, 80 e até 90 anos são encontrados nos acampamentos, ainda contribuindo para a vida comunitária de acordo com suas capacidades. O conhecimento que esses idosos possuem sobre o território, seus recursos e seus perigos é insubstituível. São esses anciãos que guardam os conhecimentos mais profundos sobre os crocodilos. Sabem quais pontos do lago são mais perigosos em cada estação. Lembram de ataques ocorridos décadas atrás
e podem identificar áreas onde crocodilos particularmente agressivos foram avistados. Suas histórias e advertências formam um mapa de risco transmitido oralmente através das gerações. O governo da Tanzânia reconhece a situação única dos Hadzabe. São o único grupo no país que não paga impostos. São os únicos autorizados a caçar no Serengeti, onde a caça é proibida para todos os outros. Essas concessões representam um reconhecimento implícito de que os Hadzabe não podem simplesmente ser integrados à sociedade moderna sem destruir completamente seu modo de vida. Em 2011, uma comunidade Hadzabe, de aproximadamente 700 pessoas, recebeu títulos formais de propriedade sobre mais de 20 mil hectares de terra. Foi a primeira vez na história da Tanzânia que um governo reconheceu formalmente os direitos de terra de uma tribo minoritária. A vitória foi celebrada pelos Hadzabe, mas também gerou preocupação sobre o que a formalização da propriedade significa para um povo que tradicionalmente não reconhece o conceito. Os desafios contemporâneos são imensos. Pastores da toga estão expandindo seus rebanhos para dentro do território tradicional Hadzabe, derrubando árvores para criar pastagens e afugentando os animais selvagens que os caçadores dependem. Agricultores. Isanzu estão convertendo arbustos em campos de cultivo, eliminando as frutas silvestres que as mulheres coletam. A população humana da região cresce enquanto o território Hadzabe encolhe. O turismo representa uma faca de dois gumes. Visitantes ocidentais pagam para passar algumas horas acompanhando caçadores Hadzabe, gerando renda que alguns membros da tribo utilizam para comprar bens modernos. Mas a presença constante de estrangeiros altera a dinâmica das caçadas, transforma rituais em performances e expõe os Hadzabe a doenças para as quais não possuem imunidade desenvolvida. Alguns jovens Hadzabe estão abandonando o estilo de vida tradicional, atraídos pelas promessas do mundo moderno. Aprendem Swahili como segunda língua, buscam empregos em vilas próximas. Alguns se convertem ao cristianismo ou islamismo, abandonando as crenças tradicionais em Ishoko, o sol, e Haine, a lua. Cada partida representa a perda de conhecimentos que nunca foram registrados em forma escrita. A língua Hadzabe está classificada como vulnerável pela Unesco. Embora a maioria das crianças ainda a aprenda, seu uso está cada vez mais restrito ao ambiente doméstico. O Swahili, língua nacional da Tanzânia, domina as interações com o mundo exterior. Linguistas estimam que a sobrevivência da língua depende diretamente da continuidade do estilo de vida tradicional. Mas enquanto os Hadzabe existirem, enquanto homens continuarem acordando antes do amanhecer para caçar com arcos e flechas, enquanto mulheres continuarem escavando tubérculos com bastões afiados, enquanto acampamentos continuarem se movendo a cada poucas semanas, os crocodilos do lago Eyasi continuarão sendo parte dessa equação existencial. O réptil que existia antes dos dinossauros desaparecerem. A tribo que existia antes da agricultura ser inventada. Dois sobreviventes de eras incompreensivelmente distantes, coexistindo às margens de um lago sazonal no coração da África Oriental. Um representa o ápice da evolução predatória. O outro representa a persistência da humanidade em sua forma mais antiga conhecida. Quando um caçador Hadzabe se aproxima das águas do lago Eyasi ao amanhecer, ele carrega consigo 50 mil anos de conhecimento acumulado. Sabe exatamente onde pisar, como se mover, o que observar. Sabe que o crocodilo imóvel na margem pode explodir em movimento em uma fração de segundo. Sabe que suas flechas podem matar antílopes, mas apenas irritam répteis. Sabe que seus ancestrais enfrentaram esses mesmos predadores e que alguns não sobreviveram para transmitir suas histórias. E mesmo assim ele se aproxima, porque a água é necessária, porque os peixes são comida, porque às vezes, quando as circunstâncias exigem, até o predador se torna presa. Essa é a realidade da sobrevivência em um mundo sem supermercados, sem armas de fogo, sem as proteções que a civilização moderna considera básicas. Os Hadzabe chamam isso simplesmente de vida. O crocodilo do Nilo sobreviveu a 5 extinções em massa, que eliminaram a maioria das espécies do planeta.
os Hadzabe sobreviveram a todas as transformações que converteram caçadores-coletores em agricultores, agricultores em industriais, industriais em digitais. Ambos persistem como testemunhas de eras que o resto do mundo esqueceu. Nas margens do lago Eyasi, essa história continua a cada amanhecer. Os homens saem para caçar, os crocodilos esperam na água, e em algum lugar entre a fome e o perigo, entre a necessidade e o medo, uma das danças mais antigas do planeta se repete mais uma vez. Sem câmeras para registrar, sem textos para documentar. Apenas corpos humanos, armas de madeira e veneno vegetal e répteis que não mudaram significativamente em 100 milhões de anos. A sobrevivência em sua forma mais pura, mais brutal, mais autêntica. Os Hadzabe não precisam de documentários para validar sua existência. Não precisam de estudos científicos para justificar seu modo de vida. Não precisam que o mundo moderno os descubra, admire ou proteja. Precisam apenas do que sempre precisaram: território para vagar, animais para caçar, plantas para coletar, e a sabedoria para sobreviver em um ambiente que não perdoa erros. Essa sabedoria inclui saber quando enfrentar um crocodilo e quando simplesmente ir embora. Inclui reconhecer que algumas batalhas não valem a pena, que algumas mortes são inevitáveis, que a sobrevivência do grupo importa mais que a glória individual. Inclui aceitar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. E talvez seja isso o que os Hadzabe têm a ensinar a um mundo que perdeu essa conexão com a realidade básica da existência. Que a comida não vem de prateleiras, vem de esforço e risco. Que o perigo não pode ser completamente eliminado, apenas administrado. Que a vida não é uma garantia, é uma negociação constante com forças que não se importam com nossos desejos ou expectativas. Nas profundezas do lago Eyasi, crocodilos que poderiam ter visto os primeiros humanos chegarem à região continuam esperando. Nas margens, uma tribo que representa a conexão mais direta com esses primeiros humanos continua vivendo como sempre viveu. E entre eles, uma dança de morte e sobrevivência que começou antes da história escrita existir continua, dia após dia, geração após geração. Sem fim previsível, sem resolução definitiva. Apenas a continuidade de uma existência que a maioria da humanidade abandonou há milênios, mas que alguns poucos ainda mantém viva nas margens de um lago sazonal, sob o sol africano, na presença constante de predadores ancestrais que não conhecem piedade nem compromisso. Isso é a vida dos Hadzabe. Isso é a sobrevivência brutal. Isso é o que significa ser humano da maneira mais antiga que ainda existe no planeta.